Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre, nos fazendo crescer no seu conhecimento, na sua graça maravilhosa e superabundando no conhecimento que salva, que liberta as pessoas, né? Amados, estamos estudando aqui os momentos difíceis de Cristo até o Calvário, né? A sua visita ao vale da sombra da morte, quando foi perseguido, né? Preso, torturado e morto lá, numa conspiração dos líderes judeus da sua época. E aqui na pergunta 11 de hoje, sexta-feira, né, o nosso último dia da semana aqui do estudo da lição, vamos examinar aqui a pergunta 11 e 12. E na pergunta 11 nos traz o seguinte questionamento: na madrugada fria, que resposta deu Jesus ao ser interrogado sobre os seus ensinamentos e os seus discípulos? No verso João 18, versículo 19, ele depois de ser levado à casa de Anás e levado à casa de Caifás, começam ali uma injusta interrogação a Jesus, né? E é perguntado a ele sobre o que ele ensinou, sobre o que ele pregou, e também sobre os seus discípulos, né? E Jesus dá uma resposta a ele, uma resposta poderosa, né? Que resposta é essa que Jesus Cristo dá àquela liderança que queria a todo custo prejudicá-lo, matá-lo de fato, né? O verso 18 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Vejam, meus amados irmãos, que os judeus ali, a liderança judaica, queria que Jesus Cristo dissesse assim: eu sou o Filho de Deus, Deus é o meu Pai, eu sou o Messias enviado. Estaria dizendo tudo verdade. Mas para eles, segundo o seu julgamento, segundo a sua cobiça, e Cristo já tinha contado uma parábola sobre a cobiça dele, dizendo assim, falando do Pai, disse assim: o homem tinha uma vinha, tinha o planeta Terra, né, e tinha a riqueza do planeta Terra, a vinha era dele. Então ele arrendou aos homens, porque Deus deu o planeta Terra para que Adão pudesse administrá-lo, né? Não era de Adão, mas ele colocou para ela cuidar e lavrar, está lá no livro de Gênesis. E aí, o homem se sentiu dono do planeta Terra. Aí o Senhor falou assim, Jesus falou, e o Senhor, dono da terra, mandou os seus servos para cobrar a sua parte, né, do arrendamento. E os sujeitos os arrendatários, os homens, mataram os servos de Deus. Uma referência de que eles haviam matado os profetas que tinham sido enviados até eles, né? E por fim, o dono da vinha mandou o seu filho. E eles pensaram assim, se nós matarmos o filho, o único herdeiro dele, ele não tem mais para quem deixar, vai acabar deixando a terra para a gente, né? E então Cristo contou essa parábola dizendo que aí o Senhor, o dono da vinha, veio com o seu exército todinho e acabou com todo mundo. Falando quando o pai, né, virá à terra, juntamente no retorno do filho com os anjos, para cobrar definitivamente a terra desses maldosos, né? Então Cristo já tinha dito claramente qual era a intenção deles. Então se Cristo dissesse assim, eu sou o Filho de Deus e o Messias, e que estava contra eles, eles entenderiam, vai nos tomar a cadeira de Moisés, vai tomar a nossa posição, vai destronar aqui do trono
do sacerdócio levítico, porque ele é da tribo de Judá, e aí vai mudar o sacerdócio, ele assume, bom, vamos matar ele logo para resolver o problema. Então Cristo já tinha contado já a parábola, mostrando que tudo que ele dissesse para aquele povo, eles não aceitariam, mesmo que fosse verdade, porque eles estavam cobiçando posição, dinheiro, eles cobiçavam esse mundo, eles não queriam o reino de Deus, né? Por isso que Cristo responde claramente assim. Eu já falei abertamente, eu já disse tudo o que tinha que dizer. Vocês estão se fazendo de louco, se fazendo de surdo, mas pergunte a qualquer pessoa, a qualquer judeu. Eu falei tão abertamente, eu estou sendo julgado aqui no tribunal dos judeus, e todo judeu sabe o que eu preguei. Porque eu falei exatamente nos lugares aonde os judeus se reúnem. Falei abertamente nas sinagogas. Ele diz aqui, sempre ensinei, sempre. Ensinei nas sinagogas e ensinei também no templo. A maior concentração de judeus estava no templo. Aonde todos os judeus se reúnem, diz Jesus Cristo, né? E ele conclui dizendo assim, ó. Nada disse em segredo. O início da sua fala falei abertamente, e ele falando a mesma coisa de outra forma, disse, nada disse em segredo. Tudo o que Cristo falou foi abertamente. Nada do que Cristo disse foi em segredo. E aí eu quero abrir aqui um parêntese para falar de algo muito importante. Que pessoas, a liderança religiosa de hoje, a liderança cristã, no mundo hoje, quase 100%, 99,999% das instituições religiosas, cujos líderes foi formado em instituições de ensino teológico, que segue as bases da igreja medieval, o mesmo ensino, não mudou nada, a mesma cobiça pela liderança, a mesma ganância por dinheiro, por poder, por dominação, a mesma coisa, continuam fazendo do jeito que a liderança judia de antigamente fazia. Eles pregam hoje assim, ó. Quando eles não têm resposta para algo que eles, né, que eles acham que não tem resposta, eles dizem, isso é mistério, né? As igrejas evangélicas espiritualistas que misturaram a Umbanda, o baixo espiritismo com o cristianismo, sempre diz isso. As igrejas que gostam de adivinhações, né? Daquelas gritarias, aqueles batuques, né? Que é candomblé puro ali. Eles gostam dessa coisa do mistério, né? Já a igreja medieval e as suas filhas, quando falam de um tema, a divindade, por exemplo, né? Que eles chamam de trindade. Quando fala desse tema, ele fala, isso é mistério. Aí a Bíblia diz, são mentirosos. Porque todo o caráter da Bíblia é revelacional. Nada do que a palavra de Deus diz é mistério. Tudo foi dito abertamente. O apóstolo Paulo, falando sobre o tema mistério, ele diz que só é mistério para o ímpio. E o que é mistério para o ímpio? A palavra que eles ainda não entenderam, continua como um mistério na cabeça deles. Mas o santo que serve a Jesus Cristo, não há mistério encoberto, a não ser duas partes na profecia, do capítulo 11 de Daniel e o 12, né, que é uma visão só, que o Senhor diz claramente e abertamente que isso está selado. Selado não é um mistério. Isso será revelado no tempo certo, no tempo do fim. Como ele diz no capítulo 11, né, 10 e 11, na visão do capítulo 10 e 11 de Apocalipse, que é uma visão só também, quando o Senhor, ouve-se uma voz de 7 trovões, né, e o Senhor disse, João, não escreva isso ainda, isso aqui vai, sele essa parte aqui. Ou seja, ele vai revelar no tempo do fim, no tempo certo. Isso. Mas nada na Bíblia é mistério. O conhecimento da palavra de Deus, que essa igreja caída, querendo dominar as pessoas, a mente das pessoas, isso
é mistério, só a mente de Deus compreende. Obviamente que tem muita coisa que a mente humana não alcança e só Deus compreende. Mas isso não está na palavra de Deus. Tudo que está na palavra de Deus, toda a doutrina, a divindade, por exemplo, é uma doutrina que claramente se entende. Está lá em Romanos 1, verso 20, Paulo diz claramente que a divindade de Deus, seus atributos, claramente se entende, não é mistério. Claramente se entende por meio das coisas criadas. Está lá, claramente se compreende. Claramente. E aí, em Colossenses, capítulo 2, versículo 2 e 3, Paulo vai dizer que esse conhecimento de Deus chegou ao homem para que eles compreendam plenamente. Conhecimento que são os seus tesouros, tudo, né? Toda revelação sobre a pessoa de Deus é possível conhecê-lo através da pessoa de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, de toda a ciência, de todo conhecimento. Como é que essa igreja, cega como esses líderes aqui, fica pregando essa mentira de que ninguém pode entender, justamente inibindo as pessoas de mente fraca, dominadas pelos temas religiosos, não tem a coragem de ir nas escrituras pesquisar por si só. O nome disso é dominação. O nome disso é escravização. Por isso que Cristo disse que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Enquanto você não conhece a verdade por si só, você está sendo escravo do sistema religioso. Porque não tem coragem de examinar por si só e acredita em tudo que eles dizem nos púlpitos sem apresentar um claro assim do Senhor nas Escrituras Sagradas. E Cristo diz claramente àquela liderança: tudo eu falei abertamente, que Deus não tem negócio de segredo com Deus não. Né? O único segredo acontece na mente ímpia que fechou os ouvidos e os olhos para deixar de entender. O problema não está em Deus, o problema está no espírito cegado do homem por Satanás que não consegue entender. O mistério está na mente dele e não na vontade de Deus em revelar. Que o Senhor abra os nossos olhos por meio da sua santa palavra. Continuando, meus amados, aqui vamos para a pergunta 12, a nossa última pergunta da lição desta semana, né? Uma lição maravilhosa, embora uma lição muito dura, né? Porque a gente vê o sofrimento de Cristo, o sofrimento dos discípulos, né? Muito dura, mas também muito necessária, né? Muito necessária, porque a morte de Cristo é necessária demais para a nossa salvação. E vemos também ali, com muita tristeza, o povo de Deus, a quem ele mandou tantas dádivas, desprendeu tantos milagres, tanta gratidão, né? Tantas dádivas, tantas bênçãos, né? E aquele povo não demonstrou gratidão para com Deus. Um povo que reiteradamente, constantemente estava buscando outros ídolos, né? Outros deuses para adorar, servir, seguir. E esse povo de coração duro, essa liderança, rejeitando assim de forma absurda, né? Rejeitaram a Cristo porque ele era pobre, não tinha aprovação deles, a aparência de Cristo não agradava a eles, né? A aparência em todos os aspectos. A aparência em todos os aspectos. Não tinha título, não tinha dinheiro, não tinha reputação, a reputação dos homens, né? O doutor da lei, isso, aquilo, outro, né? Eles chamavam Jesus de mestre assim, até de forma pejorativa, de forma irônica, né? Porque eles não aceitavam. Jesus não era aluno de Nicodemos, não era, né? Então ele era terrível, e ainda vinha de Nazaré, que era algo muito negativo para eles. Então, dentro desse contexto, vamos aqui fazer aqui a última pergunta. Como trataram Jesus quando lhes falou aquilo que era o certo, aquilo que era a verdade e aquilo que era o óbvio? Como é que eles fizeram, né? Cristo falou assim: olha, eu falei abertamente, falei e não disse nada em segredo. Cristo disse isso. Como é que eles trataram? Aí Cristo continua dizendo, verso 21 e 22.
Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Olha, quando o sumo sacerdote Caifás, que era um homem fraco, um homem carnal, não era espiritual, não era um homem temente a Deus, não tinha o Espírito de Deus, do perdão, da misericórdia, da justiça, perguntou a Jesus, né, com intenção de matá-lo, né? De ele falar qualquer coisa para ele descontextualizar o que Cristo estava dizendo, para ter a desculpa de julgá-lo ali em público, né, e matá-lo. Condená-lo à morte, no caso, né? E aqui Cristo responde claramente para eles, olha, pode perguntar aí, chama aí, juntem os judeus todos, pergunta a ele o que eu preguei, se está em harmonia com a Bíblia ou não, com a palavra de Deus ou não, e me julgue, pergunte a eles, né? E aí vocês vão saber. Mas na verdade eles não queriam saber, eles queriam julgar. Cristo estava preocupado não com julgamento, porque já estava determinado o seu julgamento que ele ia morrer. Isso era óbvio. O que Cristo queria mesmo é que eles soubessem a palavra. Então Cristo está dizendo assim, vão lá saber o que eu preguei. E Cristo não vai dizer tudo para eles ali, porque Cristo já tinha dito. E eles haviam cometido pecado contra o Espírito Santo de Deus, o pecado imperdoável. Que é aquele pecado que você rejeita a palavra primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e a voz de Deus em nosso espírito, por meio do seu Santo Espírito, ela vai silenciando, ela vai ficando cada vez mais baixinha, até o ponto de eu não ouvi-la mais, de eu não querer escutá-la mais. Se eu não escuto a voz de Deus no meu coração, a única forma de eu ser convencido do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus falando ao meu espírito. Eu cometi o pecado imperdoável, porque não tem mais perdão. Como é que eu vou ter perdão se eu não me arrependi? Como é que eu vou me arrepender se o Espírito já não me convence mais? Porque isso é o verdadeiro pecado contra o Espírito Santo que muita gente tem deturpado por aí, por ignorância, porque não estuda direito a Bíblia. E então, amados, Cristo não tinha que repetir nada para eles aqui, porque era jogar palavras ao vento, era perder tempo. Eles não queriam ouvir, eles queriam incriminar Jesus, qualquer coisa que Jesus Cristo dissesse, mesmo que fosse verdade absoluta, eles, e obviamente tudo que Cristo dizia era verdade absoluta, mesmo que fosse verdade absoluta aos seus olhos e de todos os que ouviam ali, eles faziam questão de deturpar a palavra. Né? Então Cristo respondeu assim, olha, eu já falei para vocês não acreditaram em mim, agora vão perguntar aos judeus, os irmãos de vocês, porque eu ensinei abertamente. E aí vocês decidem o que querem fazer, se querem aprender a palavra que eu preguei, ou fazer o mal. Vão lá, pergunta a ele, eu não vou dizer mais nada não. É basicamente isso que Cristo está dizendo aqui. E está nos ensinando, claramente também, que quando você prega uma verdade para alguém a primeira vez e a pessoa diz assim, não vou acreditar em você, vou acreditar no meu pastor, na minha igreja, vou acreditar no manual da minha igreja, vou acreditar no credo que a minha igreja inventou. Não, eu não quero ouvir mais você. A gente tem que ter a sabedoria para entender o momento em que a gente já não pode perder mais tempo com quem não quer nada. Cristo sabia, porque ungido por Deus, do Espírito de Deus. Né? Busque essa inspiração para você também saber o momento certo de dizer assim, não vou agora jogar palavras ao vento para pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, querem ouvir os homens. Né? Então, quando Cristo falou isso aí, diz o texto bíblico,
E quando ele respondeu isso para o sumo sacerdote Caifás, um dos soldados lá do Sinédrio deu-lhe um bufete no rosto, deu-lhe uma tapa no rosto, um soco, um murro, né? Não sei na sua região como é que se diz, né? Um soco, um tapa, um murro, um bufete, né? No rosto de Cristo, na face de Cristo. Num sinal, o maior sinal de desrespeito, tanto no tempo dos judeus quanto nos dias de hoje. Não se bate na cara de um homem. Na cultura oriental e na cultura ocidental, tanto numa como outra, bater na face de um homem é dizer-lhe que ele é o pior marginal, que ele é uma vergonha ética, moral, em todos os aspectos. Ele é um marginal da pior qualidade, ele é um lixo. Não se bate na cara de ninguém. É o que ele fez aqui com Cristo, né? E aí ele ainda fez mais uma ironia com Cristo. É assim que você responde uma autoridade, o sumo sacerdote? Veja aí o claro pecado do abuso da autoridade. Né? A autoridade do soldado, que era pequena, que era um bajulador do sistema. E está bem claro aqui, o coitado do soldado era um servo. Quem mandava nele era o general, o sumo sacerdote, né? O grande comandante, o governador religioso. Então, acostumado a bajular, deu-lhe uma tapa em que ele falou assim que você responde ao meu chefe, o sumo sacerdote, ele é maior do que todo mundo. Um bajulador. Igual o sistema de hoje, porque o que tem de crente, membro de igreja, bajulador de pastor, que persegue e agride irmãos que estão pregando a verdade, porque estão nesse mesmo espírito, é seguidor de homem, serve a homem, né? Olha só que loucura eles fizeram. E muita gente continua fazendo essas loucuras, porque deixaram de servir a verdade para servir aos homens. Isso é muito duro de dizer. Acredito que duro também de ouvir para aqueles que ainda estão presos aos temas religiosos. Mas é uma verdade que tem que ser dita e tem que ser assimilada. Para a gente não cometer justiça, não cometer injustiça contra Deus, contra Cristo, contra os seus servos, contra o seu reino, contra a verdade, contra a palavra de Deus que não estão examinando. Os crentes de hoje já não lêem mais a Bíblia. Preferem ir para o YouTube, preferem ir para os vídeos de TikTok, de Kawaii, né? Os crentes do Kawaii, hoje em dia, é terrível isso. Porque já não querem mais assimilar o espírito bíblico que a palavra está querendo dizer. Isso é muito bom para o sistema religioso, para os grandes líderes, porque as pessoas continuam cegas como massa de manobra, como gado comandado por eles, sem conseguir enxergar a verdade.